Graça e paz, irmãos. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Oséias, capítulo 2, a partir do verso 14. Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí? Dá um glória a Deus. Coisa boa demais é servir a Jesus, né, irmãos? Deus é maravilhoso, como Ele tem sido misericordioso conosco. Daniel, eu vou falar hoje sobre o deserto da misericórdia. Tá bom? O deserto da misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. Se você já abriu, pode ficar sentado como você está. Nós vamos ler juntos esse texto que começa no verso 14. E a palavra do Senhor diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto. Quem está? Eu estou na NAA, combinado? E a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E ali eu lhe devolverei as suas vinhas. E farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua mocidade. E como no dia em que saiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido, e não me chamará mais de meu Baal. Eu removerei da sua boca os nomes dos Baalins, e ela não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia, farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e com os animais que rastejam sobre a terra. Tirarei da terra o arco e a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança. Farei de você a minha esposa para sempre. Farei de você a minha esposa em justiça, em juízo e em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor, responderei aos céus, e os céus responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, ao vinho e ao azeite, e todos esses responderão a Jezreel. Semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Ló-Ruamá. E para Ló-Ami direi, você é o meu povo. E ele responderá, tu és o meu Deus. Aleluia. Querido, na vida do servo de Deus, falar de deserto é falar daqueles momentos mais áridos que a gente enfrenta. Aparentemente, falar de deserto é falar de momentos estéreis. Momentos que não têm grandes frutificações, às vezes na área espiritual da nossa vida, às vezes na área emocional da nossa vida, às vezes na área física, mas são áreas onde Deus, nesse lugar chamado deserto, permite estar revelando a sua grandeza para nós, revelando quem Ele é nas nossas vidas. Querido, nada na nossa vida acontece em vão. Tudo tem uma razão, um motivo para que nós possamos ter um aprendizado nesses momentos. O deserto pode ter essa aparência de aridez, mas ele é o lugar onde Deus demonstra o seu poder, onde Deus revela a sua presença, aonde Ele se manifesta como um Deus protetor do seu povo. É no deserto, sob o comando do Senhor, que esse lugar infrutífero se torna frutífero, mesmo no deserto. O deserto pode ser hoje a possibilidade de que eu e você possamos enxergar de forma ainda mais nítida a providência do Senhor na nossa vida. Porque se tem uma verdade que eu sei e que ela está muito latente no meu espírito, é que Deus governa a nossa vida. Irmão, nada que acontece na minha e na sua história é fruto do acaso. Existe um Deus assentado num alto e sublime trono que governa todas as coisas. Ele tem o domínio e Ele é o detentor da história da humanidade.
Então, quando passamos por momentos de deserto, não perca de vista essa convicção de que o Senhor está conosco. A verdade é que Oséias entendia muito bem isso. Quando Oséias é comissionado a escrever sobre esse texto, você conhece a história de Oséias, não é? Ele foi um homem muito peculiar. Foi um homem a quem Deus chamou para casar com uma prostituta. Imagina, irmão. Você é um profeta de Deus, um homem cheio da unção, e Deus fala: eu escolhi sua esposa. Vai ali na Via Expressa, escolhe uma daquelas que eu vou te mostrar e casa com ela. Eu acho que certamente, não é? Esse profeta de Deus diria: isso não é de Deus, isso não é de Deus. Mas naquela época, Deus tinha maneiras de trabalhar com os seus profetas. Ele queria mostrar de uma forma muito clara o que acontecia. E ele queria mostrar para Oséias, que era o profeta que falava em nome do Senhor para o povo de Deus, que o povo de Deus estava se prostituindo. Que Deus havia feito uma aliança com o povo dele, mas o povo dele escolheu outros deuses. Assim como ele escolheria uma prostituta que não seria fiel a ele. E quando você lê o livro de Oséias, você vê que ela é curada, ela é tratada. Aquela prostituta, ela é limpa, lavada, adornada, perfumada com óleos caríssimos. E um determinado dia, Oséias chega em casa e ela não está mais lá, porque ela resolveu voltar para a sua antiga vida. Ela resolveu voltar para a sua prostituição. E Deus começa a falar: olha, assim é o meu povo. O meu povo é como o amor deles por mim, é como o orvalho da manhã, está escrito lá em Oséias. O orvalho da manhã que cedo passa. E é curioso porque nesse momento Deus derrama uma palavra sobre o povo dele. Capítulo 2, verso 14. Deus começa a dizer assim: visto que vocês são assim, povo meu, eu vou fazer uma coisa com vocês. Eu vou atrair vocês para um lugar chamado deserto. E nesse lugar, eu vou falar ao seu coração. Sabe, queridos, Oséias nos mostra que nem mesmo o deserto foge ao controle de Deus. Porque quem leva aquele homem ao deserto é Deus. Quem leva o povo ao deserto é Deus. Até Jesus foi levado pelo Espírito para onde? Para o deserto. Então não tenha medo dos desertos que você e eu enfrentamos na nossa história. Porque muitas vezes é o Senhor nos levando até lá para ter um tempo a sós comigo e com você, para assim falar ao nosso coração. Olha que coisa tremenda. A Bíblia diz que ele atrairia o povo dele. Veja, Deus não força o povo dele para ir a esse lugar. Ele amorosamente atrai o povo dele para um lugar onde não há distrações, onde não existem muitas vozes. Já imaginou aquele momento que você se sente tão só, mas tão sozinho, que a única pessoa que você tem é o Senhor? Quem já viveu essa situação? Você olha e diz assim: Deus, tem tanta gente à minha volta, mas eu só tenho o Senhor. Esse é o deserto. Deus vai tirar as distrações. Sabe aquela mulher, aquele homem que era cheio de amigos, de diversões, de situações, de repente se vê só. E fala: Deus, a minha vida está muito diferente. É porque Deus está tirando tudo ao redor. Para ser você e ele, eu atrairei você para o deserto, para falar o seu coração. Não vão ser homens que vão te levar para lá, não vão ser circunstâncias que vão te levar para lá, não vai ser a dor que vai te levar para lá, não vai ser a decepção que vai te levar para lá, não vai ser a traição que vai te levar para lá, não vai ser a fome que vai te levar para lá, não vai ser a porta fechada que vai te levar para lá. É o Senhor que amorosamente nos leva para esse lugar. Se você puder abrir comigo em Deuteronômio 8, a partir do verso 2, você vai ver uma explicação muito linda do Senhor falando ao seu povo no deserto. Ele vai dizer o seguinte, Deuteronômio capítulo 2, capítulo 8, a partir do verso 2. A palavra do Senhor vai dizer assim:
Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos. Para que eu te levei ao deserto? Olha o que o texto diz. Para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se vocês guardariam ou não os meus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram, e os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam em o seu coração que assim como um homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Sabe, queridos, o verso 2, ele revela o maior propósito do deserto. O maior propósito do deserto é Deus saber o que está no nosso coração. É quando você recebe uma promoção e você está muito feliz, e você dá glória a Deus, e você vai ser grato, vai ficar feliz, oh glória a Deus, aleluia. Mas e quando o emprego vai embora? E quando a porta fecha? E quando você abre a despensa e o que você vê lá é só arroz, não tem mais nada. É ali no deserto, na situação conflitante, quando Deus te dá um não bem grande, quando o Senhor fala, não, não é para você isso, não, esse caminho que você escolheu eu não abençoo, não, essa vida que está ao seu lado não é para estar, esse amigo não é, essa pessoa não é, e a gente fica assim, Deus, o Senhor não é bom, porque se o Senhor fosse bom, o Senhor não me deixaria passar por essa situação. Mas o texto diz exatamente o contrário. Eu te levei ao deserto, te permiti ser provado, humilhado, para saber o que estava no seu coração, para saber se você guardaria ou não os meus mandamentos nas horas mais difíceis. Sabe, irmãos, uma vez nós passamos por uma situação muito difícil. E nessa época, o pastor João sofreu uma situação específica, né, de saúde, que foi tipo um AVC, né, amor? Ficou todo tortinho de um lado. Graças a Deus não está mais tortinho. O homenzinho torto ficou lindo agora, não é? Mas foi muito grave e nós fomos ao médico, fizemos muitos exames e ele ficou muitos dias torto pelo lado esquerdo. E era uma situação muito difícil para nós tínhamos que vencer aquilo. E eu lembro que nós estávamos no carro e eu disse assim para ele, amor, eu sinto no meu espírito que Deus está nos permitindo viver a situação que levou ele a ter um estresse tão grande que ele teve o AVC. E eu disse, Deus está permitindo a gente viver isso porque Ele está provando se nós vamos ser fiéis ao Senhor ou não. E se nós formos fiéis, Deus vai nos levar a um outro nível, a uma outra dimensão de fé. Então, vamos ser fiéis. E hoje ele está direitinho, a coisa mais linda do mundo todo. Está todo lindo, né? Mas, naquele momento, nós poderíamos reclamar, nós poderíamos murmurar, nós poderíamos debater com Deus. Deus, onde está a sua bondade? Onde está a sua justiça? Onde está, Senhor? Tu estás vendo? Mas não. Nós escolhemos manter o nosso coração em Deus. Qual é a prova que você está enfrentando hoje? O que Deus está dizendo não para você? E que está sendo para você o deserto pelo qual Deus está te permitindo passar, para você e eu podermos dizer, Senhor, eu vou manter o meu coração temente ao Senhor e firme na Tua presença. Pode humilhar, Senhor, pode me provar, pode, Senhor, me deixar com as roupas que eu tenho a vida inteira, mas eu manterei o meu coração na Tua presença. Eu quero te encorajar, meu irmão, não tenha medo do deserto. O deserto, sim, vai tirar coisas ao nosso redor, mas também vai deixar perto de nós o que é mais importante, que é a presença de Deus conosco. Olha o que o texto diz no verso 14, no finalzinho dele. Oséias nos mostra que mesmo no deserto, a presença se manifesta. Eu atrairei você ao deserto para lhe falar ao coração.
Irmãos, o que mais nós pedimos na nossa caminhada de fé é que Deus fale conosco, sim ou não? Deus, eu quero ouvir a tua voz. Deus, eu quero saber a tua vontade. Deus, me ensina os teus caminhos. Deus, me dá um sonho. Deus, me dá uma visão. Deus, me dá uma revelação. E Deus fala, eu vou te dar o deserto. E lá no deserto eu vou falar ao seu coração. Ah, Deus, mas eu queria um sonho. Ah, Deus, mas eu queria um profeta me dando uma revelação. Deus, eu queria ter uma visão. Não, e Deus está dizendo, mas eu vou te falar no deserto. Eu quero liberar sobre você ouvidos espirituais completamente desimpedidos, para em meio à sua angústia ouvir a voz de Deus e dizer, Ele ainda fala, Ele é o Deus que fala, Ele é o Deus que me vê, Ele é o Deus que me ouve, Ele é o Deus que responde mesmo em meio ao deserto. Aleluia! Glória a Deus. No deserto, o nosso coração, a nossa motivação, os nossos sentimentos, eles ficam mais sensíveis à voz do Senhor. Você quer se conhecer, meu irmão, e quer que Deus te revele quem você é? Deixa Ele te levar para o deserto. Oséias nos mostra que em meio ao deserto, Deus vai restituir a nós a verdadeira alegria nele. Olhe comigo o verso de número 15 do capítulo 2 de Oséias. E ali aonde? No deserto. Eu vou lhe devolver as suas vinhas. O que é uma vinha? Vou até tirar o óculos, viu, Esther? O que é uma vinha, irmãos? É um lugar de plantação de uvas. Aí eu quero te perguntar, tem uva no deserto? Sim ou não? O que Deus está dizendo para nós? Se você ouvir a minha voz e entender que eu estou trabalhando na sua vida em meio ao deserto, eu vou transformar o improvável, o impossível, e vou fazer algo extraordinário. Todo mundo olha para nós no deserto e fala o quê? Ih, você viu fulano? Não, tadinho de fulano, está passando uma prova. E aí Deus olha de cima e fala, tadinho nada. Eu vou começar a liberar alegria, vinhas. Eu vou começar a liberar frutificação sobre a vida dele. Eu vou começar a liberar abundância. Eu vou começar a liberar muita provisão. Vinhas serão liberadas em meio ao deserto. Mas deserto não dá vinha, mas Deus é o Deus do impossível. O que está faltando? Qual recurso está faltando? Que milagre está faltando? Deus pode. Em meio ao deserto, lugar de impossibilidades, lugar onde não se acha nada, lugar onde não se tem recursos. Deus fala, se você ouvir a minha voz, eu vou começar a fazer frutificar em meio ao lugar do impossível. Quem toma posse dessa palavra? Aleluia, Jesus. E ele continua dizendo, ali no deserto, verso de número 4, aí eu tenho que pôr o óculos, né? Verso número 15 do capítulo 2. Eu lhe devolverei as suas vinhas, e ali no deserto eu farei do vale de Acor uma porta de esperança. Irmão, preste atenção. Tem esperança no deserto? Sim ou não? Não tem. Não tem esperança, porque no deserto não tem nada. O que tem no deserto? Calor causticante. À noite tem muito frio, tem areia. Tem o quê? Tem serpentes venenosas. O que tem? Escorpiões tem no deserto. Tem água no deserto? Não tem, só se você achar um oásis. Mas Deus está dizendo assim, sabe o que eu vou fazer? Além de frutificação, eu vou encher o seu coração de esperança. Eu não sei se você se lembra, mas esse vale de Acor foi o lugar aonde Acã foi morto. Aonde a família de Acã foi morta. Vocês lembram da história de Acã? Acã foi um homem que fazia parte do povo de Deus quando Josué estava conquistando as terras. Moisés já havia morrido, e aí Deus levanta Josué no lugar de Moisés. E aí a primeira empreitada de Josué é vencer qual cidade? Quem lembra? Jericó. E aí diz a Bíblia que Jericó era uma cidade completamente murada, fortificada, muito difícil de vencer, mas Deus dá uma estratégia, manda o povo rodear a cidade 7 vezes, e na 7ª vez o povo tinha que fazer o quê? Gritar, né?
Olha que loucura, né? As 7 vezes eles iam adorando, adorando. Os sacerdotes na frente, os levitas. Mas na 7ª eles tinham que gritar. Eu nunca vi muralha cair pelo grito. Mas com Deus, né, o impossível acontece. E aí eles ganham a batalha, ficam felizes e pronto, Deus está conosco, aleluia, glória a Deus. Josué fica tranquilo e tem uma segunda cidade que eles precisam vencer, que é a cidade de Ai. Só que a cidade de Ai não era murada, a cidade de Ai não era fortificada, ela era uma cidadezinha pequenininha, pequenininha. E aí Josué fala assim, não, eu não vou mandar o povo todo não, vou mandar só um pouquinho do povo. Porque lá, ó, vai ser fácil de vencer. E aí, de repente, o que acontece? O povo vai para a batalha contra Ai e volta gritando Ai. Porque o povo de Israel perde a guerra. Josué fica injuriado, se prostra ao chão e começa a orar. Deus, Deus, a gente venceu Jericó e perdeu Ai. Deus, ai, 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 não é? E Deus fala assim, Josué, por que você está prostrado? Levanta. Tem pecado no meio do povo. E aí ele fala, pecado? Como assim? Vai lá e lança as sortes caem em cima da família tal, da tribo tal, de repente da família tal, da tenda tal. Quem estava tal lá? O Acã. O que o tal do Acã tinha feito? O Acã tinha ido lá. E quando ele viu uma capa babilônica, quando ele viu, e Deus tinha falado, vocês não vão trazer nada, nenhum despojo. Acã vai lá e pega e pensa assim, ninguém não vai nem saber que eu trouxe uma capa, que eu trouxe umas coisinhas de ouro. E ele coloca a capa e as outras coisas embaixo da tenda dele. Ninguém sabia. Depois que eles lutam contra Jericó, né? Ninguém sabia. E aí, na segunda empreitada contra Ai, havia contaminação no meio do povo. E o povo perde. Quando descobrem que era Acã, eles pegam Acã no vale, apedrejam ele e eles são mortos. Eles quem? Acã e toda a família dele. Porque o pecado, irmãos, não afeta só a nossa vida, não. Afeta toda a nossa casa. E aí eles são mortos. Aquele vale ficou conhecido como um vale de confusão, um vale de problemas, um vale de infelicidade. A palavra Acor significa confusão, infelicidade e desgraça. Olha que coisa forte. Assim ficou, onde se passava, você soube quem morreu nesse vale? Sai de perto desse vale. Esse vale se chama confusão. Quem passa por aí vai viver desgraçadamente, sem a graça de Deus. E de repente, no meio do deserto, Deus olha para o povo e diz, eu vou falar com vocês. Eu vou fazer vocês frutificarem. E o vale de Acor, que antes era conhecido como vale amaldiçoado, eu vou transformar num lugar de quê? O que é que diz a sua Bíblia? De esperança. Sabe, querido, quando Deus nos conduz ao deserto, Ele transforma a maldição em bênção. Ele transforma aquilo que antes era conhecido como algo ruim em algo que será poderoso nas mãos do Senhor, porque a esperança fala de encher o nosso coração de expectativa que algo muito bom vai acontecer. Deus está dizendo, quando eu levar você para o deserto, eu vou encher o seu coração de esperança, de que algo maravilhosamente bom vai acontecer na sua história. Não tenha medo do deserto. A verdadeira esperança não vai morrer no deserto. Quando vier dificuldade, na hora mais difícil, nós vamos descobrir que em Deus nós teremos esperança para vencer toda e qualquer situação. Aleluia! Oséias vai nos mostrar que a adversidade, esse lugar chamado deserto, se chamará para nós esperança. Sabe, Oséias vai nos mostrar que é lá no deserto que o primeiro amor, ele é aquecido. Quantas vezes, irmãos, nós estamos aqui na igreja, quantas vezes nós frequentamos cultos, e o nosso coração está parecendo uma geladeira, não é? A gente entra na casa, a gente ouve os louvores, mas não toca. A gente já sabe as músicas, a gente canta porque já conhece a letra, mas a gente não sabe mais nem porque está cantando.
que aquilo não toca mais nosso coração. Mas o Senhor vai aquecer o nosso coração num lugar improvável. Olha o que a Bíblia diz, verso 15, diz assim, ali, finalzinho do verso 15. Ela quem? A amada do Senhor. O povo dele, a quem ele chama de noiva, mas a quem ele quer transformar em esposa. Ali, ela me responderá, como nos dias da sua mocidade. Como é que eram os dias da mocidade do povo de Deus? Abra comigo a sua Bíblia, lá em Jeremias, capítulo 2, verso de número 2 e verso de número 3. A palavra do Senhor diz assim: assim diz o Senhor, lembro-me de você, meu povo, da sua afeição quando você era jovem, do seu amor quando noiva, e de como você me seguia no deserto, numa terra que não é semeada. Israel era consagrado ao Senhor e era as primícias da sua colheita. Todos os que o devoravam se faziam culpados e o mal vinha sobre eles. Como que era o povo de Deus? Um povo apaixonado. Um povo que amava o Senhor. Olha, afeição fala de afeto, de devotar um sentimento a alguém. Nós éramos assim, irmãos. No primeiro amor, nós éramos assim. Pensa comigo aquele dia que você aceitou Jesus. Como é que ficou o seu coração? Eram tantas verdades que estavam vindo na sua mente, no seu espírito, no seu coração. A Bíblia parecia a coisa mais deliciosa do mundo de você ler. Os louvores te faziam chorar e você ficava, Deus, eu te amo. Eu quero viver só para o Senhor. Os sonhos eram assim, Deus, eu quero ser um missionário. Deus, eu quero ser um levita. Deus, eu quero ser um pastor. Eu quero viajar pregando a tua palavra. Aí de repente os anos vão passando. E a gente começa a ter outros sonhos. A gente começa a ter outras vontades. A gente não quer mais seguir o Senhor no deserto. A gente agora quer andar de carro. A gente agora quer ter um emprego bacana. A gente agora quer ter uma faculdade incrível. E aí, de vez em quando, a gente lembra de Jesus, não é? E a gente lembra que tem uma Bíblia, que tem que orar. Porque agora a gente quer casar. Agora a gente quer ter filhos. Não, agora eu quero ter uma roça. Mas o Senhor continua se lembrando de como nós éramos no tempo da nossa afeição. E eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Jesus sente saudade de como nós éramos no tempo da nossa afeição. Mas aí o tempo passou, Jeremias capítulo 2, verso 4 a 8. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia em Jeremias. Alguns versículos mais à frente, Jeremias capítulo 2, verso 4 a 8. Eu estou abrindo aqui a minha Bíblia. Olha o que a palavra do Senhor diz. Escutem a palavra do Senhor, ó casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor. Mas que injustiça os pais de vocês acharam em mim, para que se afastassem de mim, seguindo ídolos sem valor, e se tornando eles mesmos sem valor. Eles não perguntam mais onde está o Senhor, que nos tirou da terra do Egito, e nos guiou pelo deserto, por uma terra árida, cheia de covas, por uma terra de sequidão, sombras de morte, por uma terra que ninguém passava, na qual não morava ninguém. Eu os trouxe para uma terra fértil, para que vocês comessem o seu fruto e as coisas boas que ela tem. Mas depois de entrar, vocês contaminaram a minha terra, fizeram da minha herança uma abominação. Hoje os sacerdotes não perguntam mais onde está o Senhor. Os que tratavam da lei não me conheceram. Os pastores se revoltaram contra mim. Os profetas profetizaram por Baal e andaram atrás de coisas que não têm proveito algum. Verso de número 13. Porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, fonte de água viva, e cavaram para si mesmos cisternas rachadas, que não conseguem reter água. Olha que forte, né, irmãos?
Como que era a lembrança do Senhor no verso de número 2 do capítulo 2? Eu lembro de vocês. Eu lembro como vocês me amavam, como vocês me seguiam. Aí, de repente, ele fala, mas agora o que eu vejo na minha frente é um povo que se esqueceu de mim, que não lembra mais de mim. Mas sabe, queridos, a Bíblia vai dizer que naquele lugar, verso de número 15, volte comigo lá para Oséias. Naquele lugar, o povo dele responderá a ele, como nos dias da sua mocidade. Ou seja, como no primeiro amor. Eu quero responder ao Senhor, como no primeiro amor, e você? Eu quero voltar o meu coração e a minha atenção para Ele. Oséias vai nos mostrar que no deserto, Deus vai arrancar de dentro de nós ídolos que nós mesmos construímos e vai purificar a nossa confiança. E Ele lá vai nos tirar de toda dubiedade de sentimento. Olha o que o verso de número 16 diz. Naquele dia, lá no deserto, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido, e não me chamará mais de meu Baal. Quem era Baal? Baal era um ídolo dos fenícios, um ídolo dos povos antigos, um ídolo que trazia para eles prosperidade, eles acreditavam, não é? Que ele trazia muita prosperidade, riquezas, mas eles estavam trocando Deus verdadeiro por um Deus feito pelas mãos de homens. Mas ele diz assim, olha, eu vou arrancar da sua boca esse nome. E eu quero liberar nessa noite que nós não vamos mais ter o nosso coração voltado para nenhum outro Deus. E às vezes a gente pensa assim, mas o Deus é o Deus que a gente adorava, um Deus de prata, um Deus de bronze. Não, tem Deus que é a série. Tem Deus que é o emprego. Tem Deus que é o bem que a gente tem, o carro, a casa. Tem Deus que é o amigo, a amiga. Tem Deus que é o relacionamento. Tem Deus que é a roupa. Tem Deus que é o projeto. Tem Deus que é o filho, a filha. Tem Deus que é o cônjuge. Deus quer tirar de nós, povo dele, todo Deus que se coloca no lugar do Senhor. E eu quero dizer para você, meu irmão, que a promessa do Senhor, verso de número 17. Removerei da sua boca os nomes dos Baalins. Olha que coisa tremenda. Porque Baal era o grande Deus e Baalins eram mais de 72 ídolos pequenos. Que as pessoas construíam para si. Vocês lembram? Ídolos, inclusive ídolos do lar. Lembram quando Jacó está indo embora com a sua esposa? Com Raquel, e aí o pai dela, né, o tio de Jacó, Labão, ele dá falta por ídolos do lar que ele tinha. E quem que estava guardando eles nas suas coisas? Raquel. Raquel estava levando para uma nova vida, para um lugar de adoração somente a Deus. Jacó estava carregando a sua esposa com uma bolsa cheia de Baalins, de pequenos ídolos. Ídolos que eram ídolos inclusive do lar, mas que eram ídolos da colheita, ídolos de provisão, ídolos da chuva, ídolos do céu, ídolos do sol, ídolos do vento. Pequenos ídolos. Deus está dizendo para o povo dele, olha, se você quer ser minha esposa, eu vou tirar de dentro do seu coração, não apenas o grande ídolo, mas os pequenos ídolos também. Aqueles que a gente fala, não, mas não tem nada a ver. E Deus está dizendo, tem tudo a ver. Se você não conseguiu parar para orar, nem ler a minha palavra, porque alguma coisa te atrapalhou, isso é um ídolo. Um ídolo pequeno, mas é alguém que está ocupando o lugar de Deus no nosso coração. E a pergunta que o Espírito faz para nós hoje é: o que está ocupando o lugar de Deus no nosso coração? Que pequenas coisas ou que grandes coisas? 1 João capítulo 5, verso 21 vai dizer assim: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Para quem que João estava falando? Para a igreja que se reunia na casa da senhora eleita. Uma igreja. E de repente João está dizendo: filhinhos,
Guardem o coração de vocês dos ídolos. Ele não estava falando do ídolo de prata, de bronze, de pau, de madeira. Ele estava falando de tudo aquilo que entra no nosso coração e cria-se uma barreira que nos impede de ter intimidade com o Senhor, que nos impede de adorá-lo. Oséias nos mostra que no deserto nós vamos finalmente descobrir qual é o plano de Deus para a nossa vida. Ah, não, pastor, é melhor a gente ler a Bíblia. Não, vai para o deserto, Deus vai falar com você lá. Não foi assim com Jesus? Lá no deserto, o Senhor começou a mostrar para ele, olha, você pode subir no pináculo do templo, você pode. Você vai ser o cara, porque eu vou dar ordem e você, né, o diabo falou para ele, vai dar ordem, e eles vão vir. E você vai ser famoso pelo que você vai fazer. Um plano. Qual era o plano? Fama. Ah, você pode, Jesus, você pode adorar a mim e eu vou te dar todas as riquezas. Um plano, ser rico, ser próspero. Ah, Jesus, se você der ordem a essa pedra, vai se transformar em pão. Qual era o plano? Ter abundância de alimento, prosperidade. Eram muitos planos para Jesus, mas o céu tinha um plano para ele. E o plano que o céu tinha para ele não tinha nada a ver com dinheiro, com abundância, nem com fama, tinha a ver com cruz, tinha a ver com morte. Qual plano você vai receber como revelação no deserto? Certamente um plano que não vai agradar a esse mundo, mas que vai trazer glória ao reino de Deus. É lá no deserto, olha o que o texto diz, verso de número 16. Aliás, 18. Naquele dia eu farei uma aliança a favor dela. Verso 19. Farei de você o quê? A minha esposa. Irmão, isso é tão forte. Eu não sei se você está entendendo. Quando a Bíblia fala da igreja, ele chama a igreja de quê? De noiva. Mas Apocalipse vai dizer que chegará um dia em que haverá o quê? As bodas do Cordeiro. Sem saber, aquele povo estava recebendo uma profecia daquilo que haveria de acontecer, porque o propósito de Deus não é que eu e você sejamos noiva dele para sempre. Já viu, eu tinha uma amiga que ela namorou com um rapaz 8 anos. E ela foi noiva dele 8 anos. E eu ficava pensando, gente do céu, que noivado longo, né? Porque geralmente você namora e quando noiva demora um pouco e já casa, não é assim? E ele ficou com ela 8 anos. E aí, depois de 8 anos, ele terminou com ela. E com 2 meses, ele casou com outra moça. E aí ela, no desespero, casou com uma pessoa também que não prestava, que acabou com a vida dela. Roubou ela, mantinha ela em cárcere privado, acabou com as finanças dela, o nome dela, tudo, pelo desespero. Mas veja, Deus não quer fazer isso comigo e com você. Ele não quer enrolar a igreja por anos e anos e anos e anos. O Espírito e a noiva dizem, vem. Ora, vem, Senhor Jesus, porque existe uma palavra sobre a igreja, que nós não vamos ser noivas para sempre, nós vamos ser a esposa do Cordeiro, a esposa do Cordeiro, numa festa maravilhosa, as bodas do Cordeiro. E Oséias vai dizer, olha, quando você entrar no deserto, você vai ficar tão sensível que você vai entender qual é o propósito de Deus na sua vida. Não é manter você como noivo, vai ser seu marido. Você será a minha esposa, não é por um dia. Olha o que o texto diz, para sempre. Eu farei de você a minha esposa em justiça. Eu farei de você a minha esposa em juízo. Eu farei de você a minha esposa em bondade. E eu farei de você a minha esposa em misericórdia. Meu irmão, se tem uma promessa que nós, como povo de Deus, vamos viver, é que um dia nós estaremos casados e aliançados para sempre com Ele. Ele nos desposará para sempre, aleluia. O grande dia da consumação vai chegar, irmão. E o profeta afirma, e então, veja o verso número 20. Quando eu fizer de você a minha esposa em fidelidade, então você conhecerá o Senhor. Aleluia.
Irmão, tudo isso começou aonde? No deserto. O deserto que começa tão mal termina em aliança de casamento. O deserto que parece destruição, desolação, termina com a gente sendo desposado. Aí você pode dizer, mas isso aí é para o povo de Israel, isso é uma promessa para eles. Gente, preste atenção, a mesma promessa está sobre nós. Nós um dia estaremos aliançados e casados com Ele. Nós somos a noiva do Cordeiro. Olha o que o verso de número 20 vai dizer. 21. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor. Que dia, irmãos? No dia que eu te tomar para mim, como a minha esposa. Mas ele diz assim, eu vou responder você, mas também eu vou responder aos céus. Porque existe um clamor no céu. O Espírito e a noiva dizem, vem. Esse clamor será respondido pelo eterno Deus. E ele continua dizendo, e os céus responderão à terra. Meu irmão, isso é muito tremendo. Porque isso revela uma conexão de liberdade entre céu e terra. Não haverá impedimento no cumprimento da vontade de Deus. Aquilo que o céu anseia, o Senhor responderá. Aquilo que o céu deseja, a terra ouvirá. E a terra responderá ao anseio do céu aqui. Nós viveremos a vontade perfeita do Senhor aqui. E sabe o que é mais tremendo? Continue o verso comigo, 22. A resposta que a terra dá é que ela vai responder dando o que, irmãos? Trigo, vinho e azeite. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque vinho fala de quê? Da alegria. Trigo fala de quê? De provisão, de abundância, de palavra. E azeite fala de quê, irmão? De unção de Deus sobre nós. Irmão, quando o céu e a terra se unem na mesma direção, no mesmo propósito, quando existe uma confluência entre a vontade da terra, aliás, do céu, assim na terra como é no céu, há uma liberação para as nossas vidas. E eu quero encerrar dizendo para você o seguinte, verso de número 22 no finalzinho. E então, a terra e o céu, estes, responderão a quem? A Jezreel, ou seja, El, Deus. Jez, que semeia. Ao Deus que semeia. Haverá uma resposta. Qual é a resposta? Eles responderão, e então Deus semeará Israel para Ele mesmo na terra. Irmão, isso é muito forte. Deus vai lançar o povo dele na terra como semente. Um povo que frutificará. Um povo que não vai ser lançado e vai morrer, mas um povo que vai germinar. Ele lança os filhos dele na terra, irmão. Isso é forte. Aleluia. E então ele diz, e então eu terei compaixão de Ló-Ruamá. Essa palavra no hebraico quer dizer aquela que não recebeu compaixão. Ela receberá compaixão. E para Ló-Ami, que quer dizer, não meu povo, eu direi, você é o meu povo. E você acredita que Deus já fez isso conosco? Porque nós não éramos povo. E hoje nós somos povo. Nós não éramos amados, e hoje nós somos. Nós não éramos a esposa, a noiva, e hoje nós somos. Glória a Deus. E então, verso de número 23... Ele responderá, ele quem? O povo dele. Tu és o meu Deus. Não vai ter mais Baal, não vai ter mais Baalim, não vai ter mais angústia, não vai ter mais sofrimento, mas haverá um povo santo,
separado para Deus, a quem o Senhor vai semear nessa terra e que vai andar por esses lugares dizendo: Tu és o meu Deus, Tu és o meu Deus. E eu só aprendi isso, Senhor, porque o Senhor me levou ao deserto e me falou ao coração, porque o Senhor tirou as minhas distrações, o Senhor tirou tudo que me impedia de ouvir a Tua voz, o Senhor me chamou como esposa e o Senhor me colocou num lugar de frutificação, encheu meu coração de esperança e hoje eu sei quem Tu és. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Eu quero liberar sobre você essa palavra, irmão. Chegou um tempo sobre a noiva, sobre a igreja do Senhor. Um tempo em que Deus estará permitindo muitos de nós passarmos por momentos bem difíceis. Momentos de deserto. Talvez até você já esteja passando por um, não é? A gente também já passou por vários. E eu sei que ainda passaremos por muitos. Mas o que eu quero dizer para você é: o deserto não é um lugar de permanência. É um lugar de passagem. É um lugar onde Deus trabalha profundamente no nosso interior. Qual é o seu deserto hoje? Onde que não está havendo frutificação? Onde que está faltando liberação dos propósitos de Deus? Aonde está faltando ouvir a sua voz? Aonde existe tamanha solidão que você se sente sem direcionamento? Já viu pessoas que andam sem saber por que vivem nessa terra? Tem gente que vive a vida um dia após o outro sem saber por que está aqui. Eu quero liberar sobre você que venha o tempo de você saber o propósito do Senhor para a sua história. Deus não colocou você aqui por acaso. Você não está aqui porque sua mãe engravidou. Não, a Bíblia diz que é Deus quem entretece nossa vida dentro do ventre da nossa mãe. É o Senhor que nos coloca lá por um propósito. E eu quero orar para que a missão do Senhor venha de forma clara, sendo liberada sobre a sua história, fazendo a diferença onde você estiver. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, nós queremos, Senhor, dizer que precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos, Senhor, desse lugar de liberdade somente entre nós e o Senhor. Meu Deus, eu oro por todos os nossos corações aqui, incluindo o meu. Eu não quero me perder, Senhor, com os ídolos grandes ou os pequenos ídolos. Mas eu quero, Senhor, manter o meu coração na Tua presença. Senhor, não deixe os nossos pés se resvalarem, desviando-se da Tua presença. Mas aquece o nosso coração, mesmo que para isso, Senhor, nós tenhamos que ser levados para o deserto. Mesmo que para isso, Senhor, nós tenhamos que ser levados para um lugar onde muitas vezes nós vamos ter que ser humilhados, provados, para que vejamos o que tem no nosso coração. Senhor, aquece o nosso homem interior na Tua presença. Deus, que o Teu Espírito, Senhor, seja liberado com graça nessa casa agora, Pai. Pai, corações, Senhor, que estão distantes do Senhor, que não veem mais sentido na fé, em estar servindo ao Senhor, sejam aquecidos mais uma vez. Porque nós que somos o Teu povo, Senhor, queremos permanecer assim, servindo ao Senhor com alegria, amando ao Senhor e a Tua presença. Espírito Santo de Deus, não deixa a gente se perder de Ti. Se você puder aí no seu lugar, coloca a mão sobre o seu coração, diga para Ele: Humberto, aumenta um pouquinho o meu retorno, por favor. Transformar pedras em pães para provar que no deserto Tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o Teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em Ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas,
Como no deserto isso vai passar, por isso desistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Não vou perder a guerra, te louvarei em meio às tentações. É mais que estratégia, posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor está cuidando de cada um de nós. E nós não queremos deixar o nosso coração se corromper, Senhor. Por isso, meu Deus, firma bem os nossos pés sobre a rocha. Firma, Senhor, os nossos pés sobre a rocha, Senhor. Firma os nossos pés sobre a rocha, Senhor. Porque nós não queremos ter um coração dividido na Tua presença. Mas nós queremos, Senhor, ter um coração que se inclina e diz: Tu és o meu marido. Tu és o meu marido. E nós vamos ouvir: Tu és a minha esposa. Para sempre. Para sempre. Para sempre. O Senhor está cuidando de mim. Você pode crer nisso? O Senhor está cuidando de nós. Aleluia. Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Correção de perspectiva, né? Às vezes a gente entra numa situação, a gente já começa a entender que Deus se afastou de nós, que Deus não está muito tão cuidadoso conosco, que nos permitiu entrar naquele deserto. E é justamente o contrário, é justamente o oposto, porque Deus nos permite passar por lá com um propósito específico. Até Jesus foi levado, não foi pelo diabo, foi pelo Espírito ao deserto. Ele foi levado para lá.
para ser tentado, para ser provado e, por fim, aprovado, se tornando assim apto para começar o ministério. Veja bem. Então, queridos, que a gente possa começar a enxergar as dificuldades, os desertos de uma outra maneira. Quando a gente tem uma perspectiva diferente, a gente reage diferente. Amém? Amém, irmãos? Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Dê a mão quem está do seu lado. Vamos encerrar esse culto. Aliás, vamos encerrar a reunião. Um culto não, a gente continua adorando ao Senhor. Aleluia. Você que nos acompanhou aí pelo canal do YouTube, que Deus abençoe sua vida. E fica o convite que você esteja participando conosco em um dos cultos que teremos domingo. Se você puder estar conosco, será um prazer tê-lo aqui, em nome de Jesus. Vamos agradecer. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por esse tempo que aqui passamos, esse culto que foi dado, entregue ao Senhor, porque Tu és, Senhor, o motivo de estarmos aqui. Cada canção, cada oração, tudo foi para a Tua glória, Senhor, para Ti que dedicamos as nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor falou conosco através da Tua palavra. E agora eu te peço, Senhor, que possamos retornar para os nossos lares em segurança, em paz. Que o Senhor nos livre de todo mal, de todo contra-ataque maligno. Cerca cada um de nós com as tuas asas protetoras, Senhor, com os anjos do Senhor, meu Pai, cuidando, ó Deus, levando-nos em segurança, dando-nos uma noite abençoada em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos nós, seu povo, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Dá pelo menos 2 ou 3 abraços aí. Estamos finalizados em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.